Você pode assentar, amém? A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos, amém? Que alegria, desde manhã que eu estou no primeiro culto, no segundo culto e meu coração regozijado por estar de volta aqui. Passei alguns domingos distantes por causa da Covid e quando eu saí na segunda-feira dos 14 dias, eu disse, quinta-feira estarei no culto, aleluia. Tive uma recaídazinha na quinta, mas hoje pela manhã, à tarde, agora à noite, para mim foram cultos como que eu estivesse no primeiro culto do dia. Como é bom estar na presença do Senhor, como é bom. Glória a Deus. Eu quero trazer alguns avisos que são importantes. A partir de quinta-feira, presta atenção nessa agenda, a partir de quinta-feira nós teremos, todas as quintas-feiras, uma série de ministrações que foram geradas no tempo em que estava isolado, estava na ilha de Patmos, e Deus me comissionou a estudar e preparar alguns materiais para que a gente possa estudar nessas quintas-feiras de dezembro. Uma coisa que eu percebi é que nós somos uma igreja, que nós temos uma visão impressa de Deus em nossas vidas, e essa visão de Deus que qualifica a nossa igreja, que consolida a nossa igreja, que revela quem nossa igreja é, ela deve ser explorada. Então nós vamos estudar toda quinta-feira, vamos sermos ministrados toda quinta-feira por um tema de coisas que existem entre nós e que nós vivenciamos isto. E nós vamos expandir o conhecimento, nós vamos aprofundar o conhecimento, nós vamos explorar a prática desse conhecimento, porque são os valores do reino, a visão da igreja, valores do reino, e esses valores do reino devem ser vividas. Uma coisa que o Espírito Santo ministrou hoje pela manhã é que se nós somos a igreja de Cristo, somos os representantes que manifestam o reino de Deus, e o reino de Deus tem os seus valores, nós precisamos aprender e viver esses valores. E toda vez que você vivenciar um valor desse, que nós temos já na nossa igreja, impressa como visão que Deus nos deu, você está transmitindo um valor do reino segundo aquilo que está na Escritura. Porque a visão que Deus trouxe para a igreja desses valores do reino, todas elas estão descritas na igreja, descritas na palavra. E o Espírito Santo imprimiu em nós como igreja local. Então, quinta-feira agora será a primeira quinta-feira, então você deve estar aqui, convide as pessoas da sua célula, as 100 primeiras pessoas que chegarem, no aplicativo lá, vai poder estar aqui para que a gente possa, de uma forma teórica, aprendermos e de uma forma prática, realizarmos isso no culto, amém? Então fica esse aviso. Segundo aviso, é que estão nos perguntando, pastor, como vai ser o Somos Um este ano? O Somos Um vai ser do mesmo jeito, nada vai mudar, amém? Por quê? Porque tudo está normal, caminhando normalmente, sim ou não? Um normal novo, não é? Um normal novo. Mas se eu perguntar aqui, quem esses dias foi para uma pizzaria, você vai levantar a mão. Quem foi nesses dias para um restaurante, você vai levantar a mão. Quem foi nesses dias no ônibus da Itamaracá, não é? Quem estava na fila da lotérica, quem foi para o shopping sexta-feira no Black Friday, está tudo normal, dentro de uma normalidade nova. Então nós temos a quadra, que é uma expansão, muito boa. Nós vamos colocar as células bem distantes, de forma que você possa estar naquele momento lá com a sua célula, louvando a Deus, exaltando a Deus, glorificando a Deus. As camisas, como nós falamos, devem ser pedidas até o dia 30, paga 50%, porque antes de ontem eu recebi a ligação do fornecedor, perguntando, pastor, como é a malha? Vocês vão querer? O rapaz lá está perguntando, porque está faltando tecido, irmãos. No comércio, você já ouviu falar, já os rumores de que as roupas vão ficar mais caras devido
a carência de malhas e tecidos, e aí ele está segurando, mas ele não pode segurar por muito tempo. Isso não é conversa, é de fato mesmo, porque quando ele me ligou para mim, não tinha a cor que nós queríamos, e esses dias chegou a cor que queríamos, e ele está segurando. Eu disse, me dá um tempo até o dia 30 de novembro, porque eu já comuniquei à igreja para que faça a encomenda e pague 50%. Uma irmãzinha chegou aqui, uma jovem chegou aqui, e eu disse, por que você não veio para a igreja? Ele disse, pastor, estou trabalhando. Aí eu disse, amém, filha. Ele disse, eu queria pagar a camisa, 50% da camisa. Eu falo com a Hortência. Então, você pode, no final do culto, procurar a Hortência e já organizar esse pagamento. Neide e Samuel, que são os responsáveis, estão se recuperando também, né, desse momento. Já passaram dos 14 dias, estão só se recuperando das sequelas, e algumas sequelas que ficam, mas que eu acredito que eles já podem sim receber você, pelo seu pedido no WhatsApp, você levar o valor e entregar lá. Mas importante que você faça a sua encomenda e faça o pagamento para que a gente possa fazer, porque o ano passado nós encomendamos as camisas, os pedidos e vendemos. Esse ano nós vamos fazer diferente, nós vamos só encomendar as camisas que você deu o nome. Você encomendou, ela vai chegar. Então é importante que você faça isso em nome de Jesus. Não esqueça. Amém? Deus abençoe. Graças a Deus, irmão. Quem está feliz, diga amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu estava com muita saudade da igreja, dessa presença, de estar com os irmãos, de adorar o Senhor. Eu passei um bom tempo também enfermo, não se preocupe, não foi Covid, graças a Deus. Mas eu passei um bom tempo enfermo, passei quase um mês sem vir para a igreja. Até estava nas escalas, no loteamento, não fui. E quando eu cheguei hoje pela manhã, foi tão prazeroso estar na presença de Deus com os irmãos, desde a manhã à tarde e agora à noite também. Eu queria convidar vocês para abrir a sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo de 1 em diante. Segunda Coríntios, capítulo 8, versículo de 1 ao 4. Vou ser bem breve minhas palavras, pois o apóstolo está com uma palavra poderosa para entregar nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos e graças de participarem na assistência dos santos. Amém? Eu acredito que esse texto é muito conhecido pela igreja. Eu acredito que todo mundo aqui já leu, até os novos convertidos. E esse capítulo 8 de 2 Coríntios se trata de quando Paulo reúne a igreja da Macedônia, as igrejas da Macedônia, para levantar uma oferta para ajudar as igrejas pobres da Judéia. Para nós entendermos melhor, em Atos, no capítulo 18, no tempo do império de Cláudio, quando ele governava, houve uma grande crise, uma grande fome, e os judeus foram expulsos de Roma, e muitos desses judeus foram para a Judéia. Então, quando Paulo ficou sabendo da situação dos irmãos na Judéia, ele reúne toda a igreja da Macedônia, todas as igrejas da Macedônia, para levantar uma oferta voluntária para ajudar os irmãos que estavam passando necessidade. E essa atitude de Paulo, meus irmãos,
É uma atitude linda, gloriosa, porque mostra aqui, manifesta a missão verdadeira da igreja. E qual é a missão da igreja? É evangelizar e cuidar dos necessitados. É fazer missões, ações sociais, é cuidar da alma e também do corpo. E Paulo, através desse capítulo 8, ele nos ensina muito bem isso. E nesses versículos, podemos aqui aprender alguns princípios em relação à oferta. No versículo 1, acompanhe comigo, diz mesmo assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Paulo aqui está dizendo que o ato de ofertar é uma graça concedida por Deus para nós. Nós não tínhamos esse direito, mas através da graça de Deus em nós, nós temos o privilégio, a honra de ofertar, de ajudar e de cooperar para o mantimento da obra do Senhor. Amém? Segundo ponto, o ato de ofertar deve ser independente da necessidade, independente das circunstâncias, Porque se nós formos analisar o versículo 2, diz assim: porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza. Meus irmãos, é bem verdade que as igrejas da Judéia estavam passando por necessidade, mas as igrejas da Macedônia estavam passando por provações, tribulações, necessidades, dificuldades. Mas mesmo assim, a igreja levantou uma oferta voluntária para ajudar os irmãos. Precisamos ter esse entendimento que, independente das circunstâncias, precisamos ofertar. E é bem verdade que tem muitos irmãos que, quando está passando por uma prova tremenda, diz: oxe, eu estou passando por uma prova, uma tribulação terrível, vou ofertar nada. Hoje lá em casa está só a graça, vou ofertar nada. Se você for esperar para ofertar, quando a tribulação passar, meu irmão, acho que você não vai ofertar nem tão cedo. Então, mesmo na tribulação, aqueles irmãos ofertaram ao Senhor. E sabe o que eu acho mais lindo nesse texto? Porque independente da tribulação, independente da circunstância, eles ofertaram com alegria para ajudar os irmãos necessitados. Sabe o que eu glorifico a Deus? Porque a igreja que eu faço parte, a BV Itapissuma, ela cumpre com a missão da igreja. A igreja aqui evangeliza e cuida dos necessitados. A igreja aqui ajuda em obra missionária e tem um ministério de assistência social. E a igreja também cuida da alma, mas também cuida do corpo. E eu glorifico a Deus por essa igreja de ABV Itapissuma. Terceiro ponto. Diz assim o versículo 3. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. O que Paulo está dizendo aqui? Que eles ofertaram segundo as suas próprias condições. Quem tem muito, ofertou muito. Que tinha pouco, ofertou pouco. Mas mesmo assim, não deixaram de ofertar. Isso está no princípio da proporcionalidade. Quem tem muito, oferta muito. Quem tem pouco, oferta pouco. Mas precisamos ter um cuidado. Vou trazer aqui um exemplo para você entender. Vamos dizer que 2 jovens trabalham o mês todo e recebem o seu salário. Um chega na igreja e oferta R$1.000. Outro chega e oferta R$100. Qual é a oferta que Deus vai receber? Qual é a oferta que agradou mais a Deus? A de R$1.000 ou a de R$100? Depende.
O jovem que ofertou R$1.000, ele tinha um salário de R$30.000 e só dizimou R$1.000. Deus recebeu a sua oferta. Mas o jovem que ofertou, dizimou R$100, ele recebia R$1.000. Deus recebeu essa oferta? Sim. Porque Deus não se importa com o valor, com a quantidade, mas sim com aquilo que está no seu coração. Amém? Então precisamos entender isso, que o ato de ofertar é uma graça concedida por Deus para nós. E que devemos ofertar independente das circunstâncias. E devemos ofertar não com o coração fechado, mas sim com alegria. E ofertar ao Senhor conforme as nossas condições. Amém? Fique de pé em nome de Jesus, eu quero orar pela sua vida. Se você está desempregado, se você não tem condições de dizimar ou ofertar, fique de pé também em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor vai abrir a porta de emprego, amém? Pai, em nome de Jesus, queremos te exaltar, te bendizer, te glorificar, porque o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Pai, eu te agradeço pela essa graça concedida a nós, de termos essa liberdade de te adorar com oferta e com o nosso dízimo. Pai, eu te peço uma bênção especial sobre cada ofertante, sobre cada dizimista da tua casa. E também peço uma bênção especial sobre aqueles que estão desempregados, mas que no seu coração anseia ser fiel a ti, no dízimo e na oferta. Pai, vem sobre a tua igreja, é isso que eu te peço nessa noite. Vem prosperar a tua igreja e o teu povo. É isso que eu te peço nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Eu sou grato por tudo que tenho. O tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Pois Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Por isso louvarei. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará sempre. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo. Jesus Cristo será sempre minha canção. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25. Quem encontrou, diga aleluia. Amém.
texto conhecido, em um livro fácil de ser achado, né? Mateus, capítulo 25. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes ao que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor nesse momento. Pai, nos colocamos em Tua presença mais uma vez em oração. E a minha oração tem o mesmo sentido da oração pela manhã, como pela oração da tarde, desses 2 cultos que já foram realizados. E eu sei que a sua presença aqui, assim como foi pela manhã, despertando-nos a respeito desta parábola, no sentido em que o teu Espírito está gritando, no caráter de urgência, que o teu Espírito Santo toque a mente e o coração dos teus filhos nesta noite, assim como foi pela manhã, assim como foi pela tarde. Há um terceiro grupo aqui, Senhor, diferente, mas há um terceiro grupo dentro dessa mesma perspectiva profética em que fomos expostos durante todo o dia. Eu oro para que o coração dos meus irmãos, para que a mente dos meus irmãos estejam abertas, estejam prontos para receber aquilo que o Senhor tem para falar nesta noite. Nós te pedimos isso, Espírito Santo. Queremos declarar que este ambiente, este lugar, este recinto, esta casa de profetas, esta casa de oração, está com as portas abertas, recebendo os teus filhos, para que cada um deles, para que cada um de nós possamos ouvir aquilo que o Senhor tem a falar nesta noite. E eu oro para que o coração e a mente dos meus irmãos sejam incendiados pela Tua presença, por meio da Tua palavra. Tua palavra diz que ela, a palavra, é a água que nos limpa por dentro. E nós queremos orar para que a mente seja tomada por esta verdade, atinja o coração, e o fruto desta verdade seja manifestada pela presença do Teu Espírito Santo com fogo, queimando, ardendo, incendiando os Teus filhos, Senhor, para continuar segundo aquilo a qual eles foram chamados no Teu reino. Nós oramos e te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Capítulo 25, versículo 1 ao 13, é uma das 3 parábolas que Jesus conta para os seus discípulos, nesses textos que falamos que são os textos
do sermão profético que Jesus trouxe para os seus discípulos. Embora Jesus estivesse falando para os discípulos verdades concernentes ao futuro do que eles viveriam, mas esta palavra sendo ministrada aos discípulos e depois compilada pelos autores, inspirados pelo Espírito Santo, estava na verdade sendo reservada para todas as gerações que viriam depois dos discípulos, porque muito do que o Senhor Jesus falou aqui não se cumpriu no tempo dos discípulos. Na verdade, muito do que Jesus falou aqui está se cumprindo na nossa geração. Então eu entendo que o que Jesus está falando aqui, principalmente no texto que nós vamos trabalhar daqui a pouco, no capítulo 25, a respeito das 10 virgens, sim, foi com foco aos discípulos, registradas na palavra, para que ela hoje se tornasse um ensinamento para as nossas vidas. A minha oração nessa noite, irmãos, é que cada palavra que for ministrada aqui alcance o seu coração, porque o caráter da mensagem de hoje é um caráter de urgência. Na quarta-feira, eu não sei quantos já tiveram essa experiência aqui, mas eu dormi e estava dormindo e sendo ministrado por esta palavra. Os tópicos, os textos bíblicos, eu sei que estava dormindo, mas ao mesmo tempo não estava, porque eu acordei com essa mensagem toda ela na minha mente, sabendo que aquilo que eu vivenciei na madrugada da quarta-feira era o Espírito Santo comunicando o que queria comunicar à igreja. E se evidencia pela manhã, quando fomos remontados em Deus, podemos qualificar assim, conduzidos para Deus, em conformidade com o que Ele estava comunicando à igreja pela manhã. Da mesma forma, à tarde, e eu não tenho dúvida que seremos agora à noite também comissionados pelo Senhor para vivermos aquilo que Ele está falando nesta noite às nossas vidas. Capítulo 24, eu não sei se a sua Bíblia está assim na epígrafe, que é o tema em cima da Bíblia. O texto diz assim: o sermão profético, a destruição do templo. O versículo 1 diz que Jesus estava saindo com os seus discípulos, e quando eles passam, os discípulos dizem para Jesus assim: olha Jesus, olhe a construção do templo. Os discípulos, embora estivessem seguindo a Cristo, mas eles não haviam perdido a sua identidade judaica, e para eles aquele templo era um templo muito importante que estava sendo reconstruído. Jesus olha e diz assim: olha, está vendo esse templo aí? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribado. E aqueles discípulos saem dali com Jesus, e eu estava falando à tarde dizendo que eles mostraram com tanta empolgação a Jesus, e Jesus mostrou para eles com tanta empolgação o que eles iriam vivenciar ou presenciar do que aconteceria com aquele templo. No ano 70, aquilo que Jesus profetizou aconteceu. Jerusalém foi tomada e o templo foi destruído. Mas eles saem dali com mais um questionamento para Jesus. Eles já tinham 2 questionamentos a respeito, querendo procurar saber a Jesus informações do que ele havia falado. Jesus havia dito para eles, se você for no versículo 3, acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Eles estavam agora no Monte das Oliveiras, e diz: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele, os discípulos em particular lhes perguntaram, dizendo: quando sucederão estas coisas? Quando é que vai surgir? Quando é que vai acontecer essas coisas que o Senhor está falando? Quando acontecerá também o sinal da sua vinda? Ora, aqui no texto, Jesus não havia falado da sua vinda. Então Jesus já havia falado antes aos seus discípulos que ele voltaria. E os discípulos ficaram perguntando, indagando a si: quando será isso?
Mas no momento oportuno eles perguntaram a Jesus. Uma outra verdade que Jesus fala, Jesus estava dizendo, olha, eu não só vou voltar, mas haverá também a consumação dos séculos. Em outras palavras, haverá uma destruição na humanidade. E aqueles discípulos naquele momento perguntam a Jesus, como será isso? Como sucederá isso? Aí Jesus começa aquilo que chamamos do sermão profético. O texto coloca aqui os princípios das dores. Jesus vai dizer assim, Jesus responde a ele, vede que ninguém vos engane. A preocupação de Jesus aos discípulos era que eles não fossem enganados por falsos ensinamentos. E ele começa a narrar para os discípulos sinais proféticos que não aconteceram no tempo dos apóstolos, mas que foram registrados por Mateus, Marcos e Lucas, para que esse registro pudesse alcançar as gerações e chegassem aqui até nós no ano de 2020. É por isso que quando você vai ler as cartas de Paulo, vai ler as cartas de Pedro, vai ler o livro de Atos, você vai perceber que nitidamente os apóstolos de Jesus estavam aguardando a sua volta e a consumação dos séculos naquele tempo. Sabe por que eles estavam guardando e acreditando nisso e copilando, falando que Cristo está voltando ao ressoar da trombeta, nós os mortos ressuscitarão primeiro, nós os vivos, Paulo fala isso lá em Tessalonicenses, seremos arrebatados e nos encontraremos com Ele. Paulo estava falando como que estivesse dizendo que iria viver, ia contemplar aquilo. Mas sabe por que Paulo falava aquilo? Porque a fé de Paulo estava tão fincada no que Jesus havia proferido aos discípulos. Da mesma forma, Pedro, ele vai falar no capítulo 3 de Pedro, o céu, a terra que agora você vê está entesourado, serão destruídos. Ele começa a falar da volta de Cristo, como Cristo fosse voltado. Sabe por quê? Porque as palavras de Jesus estavam fincadas no coração deles, de que Jesus prometeu e iria acontecer. E sabe por que Jesus não disse assim, não, Pedro, não é para a sua geração. O Espírito Santo disse, Pedro, escreve, não é para você, escreve. Diferente de João lá em Apocalipse. Porque Pedro e os demais que escreveram a respeito da volta de Cristo, precisavam escrever, registrar, para que esta Bíblia chegasse nos nossos dias e pudéssemos entender que o tempo profético que Jesus falou, está todo o cenário preparado. Eu falei nos outros cultos que todos nós, a sociedade é regida por 3 sistemas. O sistema político, o sistema financeiro e o sistema religioso. Nós estamos envolvidos nisso, politicamente, financeiramente e religiosamente. A palavra religião quer dizer religar a Deus, mas tem religião que desliga o homem de Deus. Mas o sentido da palavra religião é religar a Deus. Uma igreja genuinamente cristã, ela consegue, segundo as Escrituras, religar o homem a Deus. Sabe qual é a maior importância aqui nesta igreja? É que a verdade da palavra, ela seja ministrada. É por isso que todos os cultos você é exposto 1 hora de pregação. Porque o momento mais importante, lógico, a adoração nós estamos entregando para Deus, exaltando ao Senhor, é bíblico, tem base bíblica para isso. Nós estamos louvando, expressando para Deus. A palavra é quem vai nos sustentar, quem detém o ensino. As canções são frutos da palavra, mas é a palavra que vai sustentar a nossa fé. É a palavra que vai nos sustentar a nossa esperança. Por isso que você é exposto à palavra. Então eles estavam escrevendo para que hoje eu e você pudéssemos ter acesso a esta verdade. Então nós estamos
religiosamente, financeiramente e politicamente. Você tem um presidente, um governador e um prefeito que governa o país, o estado e a cidade. Então, querendo você ou não, gostando ou não de você, de política, você está inserido na política. Financeiramente, tudo depende do dinheiro. Nós precisamos ter dinheiro para comprar as coisas. Essa casa, ela está ornamentada porque você, como é o dizimista fiel, está sendo fiel aos dízimos e você está encontrando aqui tudo bem organizado. Tivemos um problema na mídia por causa de um computador. Nós fomos lá sábado e compramos um computador de um valor extremamente alto, porque nós acreditamos e nós precisamos para transmitir os cultos para aqueles que estão em casa, que não podem estar aqui na igreja. Os que podem estar na igreja, mas preferem ficar em casa, Deus vai pegá-lo. Estou orando por isso. E olha, irmão, quando eu oro, Deus faz. Deus me falou algo pela tarde, e eu vou fazer a partir de amanhã. E eu vou orar, e vai chover fogo do céu. Precisa vir para a igreja, viu? Se oriente. Então, nós temos ouvido falar, é preciso um líder mundial. Estamos precisando de um líder mundial. Tem que se levantar um líder mundial, um líder mundial. Um outro aspecto que já se fala há muito tempo, nós precisamos ter uma moeda única. Pix está chegando aí para tirar de circulação o dinheiro físico. É toda uma preparação. Daqui a 2 anos, provavelmente, nós não teremos mais dinheiro fixo. Vai ser tudo resolvido, tudo resolvido. Está tendo até campanha. Usa o Pix e você ganha 10%. Quem já viu isso? Porque estão preparando tudo, irmãos, tudo. Aleluia. A perseguição está chegando, glória a Deus. E já se ouve o grito, precisamos de uma só religião. Precisamos de uma só religião. Nunca se falou tanto de um líder mundial como nesses dias. Nunca se falou tanto de uma única moeda como esses dias. E nunca se falou tanto de uma única religião como esses dias. O sistema, o panorama já está sendo montado para o grande dia, para o grande acontecimento. Mas Cristo nos prometeu que vai voltar e levar a sua igreja. Existe pelo menos, aqui no que Jesus está falando, do fundo profético do que vai acontecer, pelo menos 3 linhas teológicas: pré-tribulacionismo, mesotribulacionismo e pós-tribulacionismo. O que é isso, pastor? O pré-tribulacionismo crer que a igreja não vai passar pelos 7 anos do governo do anticristo, que já está entre nós, no mundo. Por causa do sistema, o que nós estamos vendo, tudo está sendo montado, irmãos. Os pré não acreditam que a igreja vai vivenciar, porque são 3 anos e meio, segundo a Bíblia, 3 anos e meio, aonde esse governo mundial vai resolver todos os problemas. Depois de 3 anos e meio, ele se revela quem é. Os prés acreditam que antes do início do governo do anticristo, a igreja é arrebatada. O mesotribulacionismo é aquele que acredita que vai passar os 3 anos e meio do anticristo, e ao iniciar os outros 3 anos e meio da perseguição, Cristo vem e arrebata a igreja. Então a igreja não vai, digamos que, sofrer. E o pós-tribulacionismo é aquele que acredita que a igreja vai passar os 7 anos. Se você está em tribulação na sua casa, não se compara com o que vai acontecer na terra. É um perfume de 100 ml para um de 10 ml. Você está com um perfume de 10 ml em casa, referindo-se à sua tribulação. Ele é bem pequenininho. Não tem comparação. As 3 linhas
pensam assim. Mas o que eu quero trazer nesta noite, irmãos, é que não nos importa qual é, por quê? Porque cada um deles tem os seus argumentos bíblicos. Mas o fato, se eu crer no pré, não vai mudar a realidade se for a meso. Ou se eu creio no meso, não vai mudar a realidade se for o pós. Mas o que convergem, o que tem o mesmo entendimento, os três, é que a igreja de Cristo já tem uma promessa que vai ser levada para a eternidade. Glória a Deus por isso. Então, eu não tenho que me preocupar, entre aspas, o que é que vai ser. Posso estudar, posso ter uma linha, eu tenho uma linha do que eu creio. Eu acredito, não sei se é por emocionalismo, mas eu acredito que nós somos meso. Vamos passar os 3 anos e meio, e quando a gente é arrebatado. Outros acreditam que a igreja vai passar, e tem textos bíblicos para isso. Mas uma coisa, entenda isso. Cristo vai voltar. E Jesus está falando para os discípulos aqui, falando do que vai acontecer, os sinais proféticos, como vai ser a grande tribulação, a vinda do Filho do Homem, como vai acontecer. E aí ele entra agora em um momento para os discípulos de parábolas, começa a ensinar algumas verdades. Na primeira parábola ele vai falar a respeito de um sinal que vai mostrar quando tudo vai começar, o sinal da figueira. A segunda parábola, ela vai falar do servo mau, do bom servo e do servo mau, que está aplicado muito àqueles com o que está fazendo no reino de Deus. Uma terceira, depois da parábola das 10 virgens, que é a parábola dos talentos, é algo também que vai se referir àquilo que você está fazendo com o que Deus te confiou. Ele se ausentou e confiou algo a você. E quando ele voltar, ele vai saber: Joani, cadê os talentos que eu te dei? O que foi que você fez? Seremos cobrados por isso. Mas o que eu quero trazer nesta noite é esta parábola que vai falar especificamente da tua vida pessoal, que Jesus se preocupou em ensinar aos discípulos e a nós, dizendo para nós que existe algo que nós precisamos estar atentos. A parábola das 10 virgens é a parábola da minha vida pessoal. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Você vai ouvir eu pregar nesta noite e vai sair daqui correndo e dizendo assim: eu não quero mais saber, porque isso é terrível. Mas deixa eu te falar uma coisa: pior é quem está no mundo. Você está aqui, ouvindo esta palavra, ainda há uma esperança. Falei hoje à tarde dizendo: o inferno é real. Segundo a palavra de Deus, o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. O texto fala isso. Mas também foi destinado para aqueles que abandonam a graça, o amor e a misericórdia de Deus. E a parábola das virgens vai revelar isso. E eu quero construir com você essa verdade nesta noite. Primeiro, acompanhe comigo, abra a sua Bíblia, acompanhe comigo o texto, abra a sua Bíblia. Se você tem alguém que está perto de você com a Bíblia fechada, diz: ei, o pastor está mandando você abrir a Bíblia. Ele vai dizer assim: então o reino dos céus será semelhante. O reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontrar-se com o noivo. Então observe o que é que Jesus está contando aqui. Jesus está contando uma história, a parábola é uma história, em um cenário de um casamento judaico. No casamento judaico, as 10 virgens eram indispensáveis.
porque ela preparava o pano de fundo para a noiva encontrar-se com o noivo. E Jesus pega essa personagem das virgens e aplica à igreja. Ele vai dizer que é semelhante. Todo casamento necessariamente tinha que ter as 10 virgens. Alguns afirmam que essas 10 virgens era porque em um casamento, no mínimo, teria que ter 10 pessoas. Então, tendo 10 virgens, vamos contextualizar. É como que fosse aquelas debutantes, né? De 15 anos, que ainda existe alguns aniversários de 15 anos, mas são 15 meninas, né? Tem que ter 15 meninas que segura a fitinha, não sei se ainda existe isso, segura a fitinha lá do bolo, sei lá. Então as virgens eram necessárias estarem no casamento. Aí Jesus vai dizer, o reino de Deus é semelhante a 10 virgens. Tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. As virgens saíram para encontrar-se com o noivo. Elas sabiam a função, elas sabiam o que estavam fazendo ali, elas sabiam o que elas esperavam ali. Versículo 6, o texto vai dizer, mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saí ao seu encontro. O que era que Jesus estava falando aqui? O que era que Jesus estava afirmando aqui? Jesus estava afirmando que na figura do noivo que viria e que seria recebido pelas 10 virgens, ele estava dizendo, ele encontraria-se com as 10 virgens, Jesus estava afirmando nesse texto que ele, o Cristo, iria voltar. Aí você vai dizer, isso é lógico, pastor, eu sei, e eu sei que você sabe. Mas isso implica dizer, irmãos, primeiro, a vinda do Senhor é referida na Bíblia, pelo menos no Novo Testamento, que é uma fonte confiável, registrada 318 vezes. Se você ler o Novo Testamento, você vai encontrar 318 referências falando a respeito da volta de Cristo. Uma outra fonte que eu não conheço, mas vamos colocar como confiável, né? Porque eu tentei pesquisar em outras fontes, mas vamos confiar nesta fonte. Ela diz que em toda a Bíblia, Antigo Testamento e Novo Testamento, existem 1845 vezes afirmando Cristo vai voltar. Você já imaginou 1845 versículos afirmando que Cristo vai voltar? O que é que isso nos remete? Nos remete a entender aquilo que as noivas vivenciaram. Nenhuma delas foram pegas de surpresa. A mesma coisa está acontecendo com a igreja de Cristo. Nenhum de nós compareceremos diante de Deus quando formos julgados dizendo, eu não sabia que o Senhor ia voltar. Ele está afirmando aqui, e por meio da voz do Espírito profética nesta noite, Cristo está voltando. Cristo está voltando. Você vai sair daqui nesta noite ouvindo essa voz. Cristo está voltando, irmãos. Agora eu escute uma coisa. A volta de Cristo, ela exige, ela o quê? Ela o quê? Exige de nós preparo. Exige de nós preparo. Ninguém pode viver no reino de Deus despreparado. Há uma exigência de Deus. Você quer viver a eternidade? Sim ou não? Quem quer viver a eternidade aqui, levante a mão. Alguém não quer viver a eternidade? Escute aqui. Se você quer viver a eternidade, Deus está dizendo que necessariamente você precisa estar pronto para a volta dele. As 10 virgens
elas tinham o mesmo propósito. As 10 virgens estavam no mesmo lugar. As 10 virgens tinham as mesmas lâmpadas. As 10 virgens tinham a mesma oportunidade. Isso fala que elas tinham consciência clara a respeito da vinda do noivo. Todos nós aqui, irmãos, todos aqui, sem exceção, estamos aqui e sabemos porque estamos aqui, e sabemos o que é que vai acontecer, e sabemos que há uma promessa a se cumprir, e nessa noite o Espírito Santo está dizendo, é tempo de preparo. O texto vai falar que as noivas pegaram as suas lamparinas. É claro, pegaram as lamparinas, todas elas acesas, saem. O noivo, para elas demora, elas dormem. Só que há uma diferença entre as 5 prudentes, uma única diferença. Elas tinham todas essas características, mas havia uma única característica que diferenciava das nécias. Por isso que elas foram chamadas de prudentes. É porque elas, além de levar a sua lamparina, elas levaram consigo também o azeite. Tanto é que quando o noivo retorna, ou quando o noivo vem, as lamparinas das prudentes que tinham azeites estavam acesas. As lamparinas das nécias estavam se apagando. Observe, irmãos, em um consenso, esse azeite refere-se à presença do Espírito. Alguns acreditam que é a graça, mas em sua maioria acreditam que é a presença do Espírito. E a presença do Espírito é fruto, é consequência da graça. Mas o Espírito Santo, ele necessariamente está na igreja para um propósito. Está em nossa vida para um propósito. Por isso que Paulo vai dizer, não apagueis o Espírito. Por isso que Paulo vai dizer, não entristeçais o Espírito. Por isso que Paulo vai dizer, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Por isso que Paulo vai dizer que nós fomos resgatados para Deus, e nós temos em nós o selo, que é o Espírito Santo, que Ele, o Espírito Santo, torna para nós o penhor da herança de Deus. É como que o Espírito Santo fosse a garantia, o penhor. Eu vou penhorar, eu vou garantir com a presença do Espírito. Por isso que o Espírito Santo é fundamental em nossa vida. Ele não pode ser ignorado, ele não pode ser expelido, ele não pode ser apagado, ele não pode. Pedro estava em Atos dos Apóstolos com os discípulos orando, Senhor, queremos a promessa, Senhor, queremos a promessa, derrama do Teu Espírito, derrama do Teu Espírito. O Espírito Santo veio, aconteceu a promessa, Atos 2, 42. Atos 2, 1, 2 e 3, perdão. Quando eles recebem o Espírito, aqueles que estavam em Jerusalém começaram a dizer, como é que pode esses homens 9 horas da manhã bêbados? Pedro se levanta e diz, não. Nós não estamos bêbados. Era para que se cumprisse o que está escrito em Joel, nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O Espírito Santo se fez necessário ser derramado na geração dos justos, porque Ele é a garantia de que estamos prontos e preparados, para que quando Cristo raiar nas nuvens, sermos arrebatados e estarmos com Ele eternamente. Mas sabe o que era que estava acontecendo com as 5 prudentes, as 5 nécias? Elas até começaram fervorosas, com a candeia acesa. Mas não se preocuparam em ter azeite para alimentar a candeia, para que o fogo não se apagasse. Sabe o que é que nos torna frios na fé?
não é luta. O que nos torna frio na fé não é luta. Porque a luta, quando vem, e muitas vezes as lutas vêm com ventanias muito fortes, mas ela não nos abala, porque o Espírito Santo nos fortalece. As lutas nos levam a buscar mais de Deus, não nos afastar de Deus. Sabe o que é que nos afasta de Deus? Sabe o que é que nos torna pesado espiritualmente? Sabe o que é que nos traz canseira espiritualmente? É quando nós ignoramos a prioridade da presença do Espírito e ignorar a preciosidade da presença do Espírito. Isso é um pecado. O pecado é que nos traz consequência. O pecado é que nos traz fraqueza espiritual. O pecado é que nos rouba a fé, nos rouba a esperança, nos rouba o vigor espiritual. E se existe algo, irmãos, que é de caráter de urgência, porque se o texto está falando aqui de preparo, está falando das 10 virgens, e se é literal, então 5 virgens, 5 prudentes, é a realidade da igreja. 5 nécias representa a metade da igreja, que está fria, desanimada, vivendo a sua própria vida, como que Cristo não voltasse. Semana passada eu estava em casa, querendo assistir o culto, porque não podia estar na igreja. Meu Deus! Liguei a internet, estávamos com um problema, aí fiquei. Depois, olhando as redes sociais, eu vi gente daqui, no Marco Zero. 3 cultos nós temos. Eu tenho um aplicativo diferente do seu, que eu sei quem estará no culto. Eu olho, eu tenho uma mania de olhar quem está no culto e começo a orar. Senhor, abre o coração e a mente desse povo que vai estar no culto. Alguns eu não conheço por nome, mas os que eu vi, eu conheço. E não estava o nome. Nem domingo passado, nem esse domingo agora. Vi outros na Praça do Vinil. Nem estava no outro domingo, nem nesse. Ontem eu estava preparando essa mensagem. Estava preparando a mensagem, era 12h30 da noite. 12h30 da noite. E eu estava ouvindo as vozes de júbilo. Ouvindo as risadas, ouvindo o envolvimento nas emoções dos jovens daqui jogando dominó na frente de casa. Não é pecado, eu tenho um dominó em casa, irmãos. Mas eles estavam com tanto vigor, estavam tão animados que eu estava quase, eu vou dormir daqui a pouco, por favor, dá para vocês baixarem a voz aí? Graças a Deus eles encerraram por volta de meia-noite e pouco. Mas escute uma coisa, eu estava dizendo, Senhor, preparando essa mensagem, eu disse, Senhor, se estes jovens, durante o dia já oraram, já buscaram, já se entregaram a Ti, já leram a palavra, estão queimando por Ti, nada os impede de estar ali. Mas muitos deles eu não vejo, e eu falei hoje à tarde e disse, vou falar à noite porque eu sou pastor, sou responsável por sua vida. Mas muitos deles eu não vejo com o mesmo vigor na igreja, com a mesma vibração. Bati! Eu não vejo a vida deles com o mesmo vigor no culto. O que é que isso quer dizer? É que as suas lamparinas não estão acesas suficientemente para queimar por Deus. Porque é impossível você estar num ambiente de adoração, num ambiente de culto, adorando ao Senhor e não se entregar na adoração. E não me venha com essas, é o meu jeito. Não, porque o seu jeito lá fora eu vi, que não é o seu jeito aqui. O que eu estou falando para você é desperte. Hoje pela manhã eu mandei que eles assistissem o culto. Eu disse, por que você não veio para a igreja esses dias? Porque eu não pude e hoje eu tive um compromisso, lamentável, falei de você pela manhã, não sabia que era você. Porque você não pôde estar porque estava doente, mas na oportunidade que você pôde estar no culto, você preferiu estar na festa. Te aconselho a assistir a ministração da noite.
Ele pode estar assistindo e eu estou falando por ele porque eu posso corrigir, porque é um discípulo direto meu. Você entende, irmãos, que Jesus está falando aqui? As 10 virgens, as 5 virgens loucas estavam esperando o noivo de todo jeito. E deixa eu te falar aqui, jovens que estavam até a madrugada não estiveram em nenhum dos 3 cultos hoje. Não estiveram em nenhum dos 3 cultos. Isso indica que não há fervor suficiente para estar adorando a Deus. Isso me diz que a sua lamparina está se apagando. Cuidado, porque o que o Espírito de Deus está falando, ecoando nestes dias, neste dia, o noivo está vindo. A palavra nesta noite é para despertar a sua vida. A palavra nesta noite é para despertar a sua fé. A palavra nesta noite é para despertar você. Porque quando Jesus vai falar dessas virgens, Ele está alertando aos discípulos. Por isso que Ele encerra dizendo, vigiai. A palavra vigilância, irmão, sabe o que é essa ideia de vigilância? É prontidão. Nenhum bom vigia dorme durante a noite. Um bom vigia está aqui, ó. Pronto, dorme durante o dia. Se for à noite, quando pensa vigia, a gente pensa logo à noite, né? Geralmente é à noite. Está aqui, ó, de prontidão para qualquer situação inesperada. E a volta de Cristo vai ser de que forma? Programada? Janeiro, 20 de janeiro de 2021, Cristo está voltando. Já aconteceu isso lá atrás, né? Esperaram, não deu certo. Marcaram uma outra data, esperaram, não deu certo. Marcaram a terceira data, esperaram, não deu certo. Aí desistiram. Porque dia e hora ninguém sabe. Dia e hora ninguém sabe. Mas a palavra diz que haverão sinais que indicarão que Cristo está voltando. É por isso que a vigilância se faz necessária. Queime de amor por Deus nesses dias. Deseje a presença de Deus esses dias, muito mais do que a presença do teu noivo e namorado. Deseje. Observe, as noivas estavam com as lamparinas. E elas não levaram o azeite que deveria ser reposto para que a luz não se apagasse. Se fosse contextualizar Efésios capítulo 5, versículo 19, não vos embriagueis com as coisas deste mundo, irmãos. Tem muita gente amando as coisas do mundo, desejando as coisas do mundo, porque há um prazer tão grande de estar envolvidas com as coisas do mundo, mas com as coisas do reino de Deus, não tem ânimo. Não vos embriagueis com as coisas do mundo, mas enchei-vos do Espírito. O Espírito Santo não precisa ser comprado. O Espírito Santo não depende de homens. O Espírito Santo é uma promessa que já foi cumprida e está liberada para todo aquele que desejar tê-lo e se encher da presença dele. Jesus está dizendo aqui que as lamparinas precisam estar acesas. Eu te pergunto nesta noite, como está a sua vida? Porque o terceiro aspecto é, depois da vinda de Jesus, levando a sua igreja, nada poderá ser mais mudado. Nada. O texto nos sugere que as noivas correram, as virgens correram, compraram azeite e chegaram na porta. Senhor! A resposta do noivo foi: em verdade, eu não vos conheço. Jesus está dizendo que se nós passamos a não conhecê-lo,
Porque, irmãos, quando nós vivemos uma vida sem buscar a presença de Deus, quando nós passamos uma vida sem compromisso com Deus, estamos sendo inconsequentes. Quando permitimos que a nossa vida tenha mais prazer com as coisas deste mundo, João vai falar isso, que o amor às coisas deste mundo constitui-nos inimigos de Deus. Então, envolver-se com as coisas deste mundo torna-nos inimigos de Deus. Você já parou para pensar nisso? Quando você se envolve com as coisas deste mundo, amando as coisas deste mundo, desejando as coisas deste mundo, logo você está rejeitando a presença do Espírito. É como que você dissesse assim, eu não te conheço, Espírito. Eu não te conheço. Essa palavra aqui, conhecer, no original quer dizer intimidade. Quando Jesus diz assim, eu não vos conheço, vocês não tinham intimidade comigo. Vocês não tinham intimidade comigo. E intimidade, irmãos, não se compra. A igreja não consegue gerar isso em você. Só você. A partir do entendimento. Mas eu acredito que o Espírito Santo está falando para você nesta noite a necessidade que você precisa de ter intimidade para que você seja reconhecido nos céus. Daniel recebeu a visita do anjo e o anjo disse, Daniel, homem muito amado. O que isso quer dizer? Daniel, lá, diante do trono de Deus, Ele te conhece. Vai estudar a história de Daniel. Posicionamento de Daniel. O amor imenso de Daniel por Deus. As renúncias que Daniel viveu na Babilônia. Não abriu mão. Sofreu, mas não abriu mão. Permanecendo fiel a Deus. Fidelidade nos faz íntimos de Deus e nos faz ser reconhecido nos céus. Quando eu vivo a minha vida, eu falei isso pela tarde, deixa a vida me levar, a vida leva eu. A rampa tem muitos Instagrams e Facebooks assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu, deixa a vida me levar, deixa a vida leva eu. Vivendo a sua própria vida. De todo jeito, Cristo vai voltar, eu sei, vai, Ele vai voltar. E eu vou me preparar. Mas se Cristo voltar, e essa realidade for a sua realidade, irmãos, depois que Ele voltar, nada muda. E eu quero encerrar com isso. Há um texto em Lucas capítulo 16, versículo 19 ao 31, que para alguns, essa parábola foi algo literal. Alguns acreditam que não é uma parábola, mas é Jesus revelando uma realidade eterna de dois homens, Lázaro e um rico. Você conhece a história. Outros acreditam que seja uma parábola, Cristo contando uma realidade espiritual. Se é literal, se é uma história contada, mas o fato é que há uma realidade espiritual. Observe, escuta aqui, presta atenção, observa. Nós estamos vivendo num mundo onde existem muitas placas. Não pode. Isso não. Isso não pode. E o não pode, não é que a igreja está dizendo, é o que a Bíblia fala e o que o Espírito testifica a nós. Eu não posso fazer isso. Uma vez eu já contei isso aqui, é muito simples isso, mas é pecado. Laila estava nesse dia, não sei se ela lembra. Eu estava no carro com Laila, Rafael, Letícia e minha esposa. Estávamos indo, eu pego ali na PE 15 e entro. Quando eu entro, eu encontro a rodoviária, que já estava multando uma moto. Meu Deus. Quando eu fui, meu Deus, eu lembrei que eu estava com a sobrinha, dando um mau exemplo, e o meu filho. E ali eu disse, a partir de hoje, eu não faço mais uma manobra errada. Porque eu entendi que eu estava infringindo uma lei. Já passei várias vezes ali para fazer o retorno. Quem conhece ali sabe o que eu estou dizendo. Fazer o retorno, mas eu sigo até embaixo do viaduto, espero um sinal, que aqui não tem,
espero um sinal e faço o retorno. Estávamos em João Pessoa e os carros estavam passando por cima de um canteiro, porque mais uns 200 metros era o retorno. Os carros chegam na minha frente, eu passei tranquilamente, gastei motor, gastei pneu, combustível, tempo, fiz o retorno lá embaixo e vim. Existem placas no mundo dizendo não pode, não pode. Não pode não porque a religião está dizendo, porque fere a santidade de Deus. E muitas dessas placas não pode, gera em nós fome, necessidade de querer, mas não fazer pela santidade. É o que eu entendo dessa parábola de Lázaro e o rico. Lázaro está com fome. Não comia. O rico comia de tudo. Aquele que tudo nesse mundo ele experimenta. Ah, mas isso é besteira. Eu posso viver. Ah, isso é besteira. Eu posso. Uma vez eu estava na lotérica, pagando, fazendo pagamento. A moça fez assim: vai querer o bolão hoje? Está acumulado 200 mil reais. Não. E eu fiquei, meu Deus, se eu jogar, ganhar, ninguém vai ficar sabendo. Mas Cristo vai saber. Estou dizendo porque eu pensei, meu Deus do céu, e se eu acertar? Você está entendendo o que eu estou falando? Existem muitas placas no mundo, não. E isso nos evita nos alimentar das coisas deste mundo. E muitas delas criam tormentos dentro de nós, sim ou não? Renúncia cria tormento ou não cria? Quando a gente diz não ao pecado, a carne gritando, não, eu não vou, é a santidade de Deus. Há um tormento, há uma briga dentro de nós. Era o que Lázaro estava vivendo. E o rico comendo de tudo. Quando eles morrem, inverte a realidade. Lázaro, que passou tanta fome na terra, estava em abundância de paz no seio de Abraão. E o rico, em tormenta, ele diz para Abraão, Jesus narra a história. Ele diz assim: põe água na minha língua, porque eu estou em grandes tormentas. Jesus começa a narrar dizendo, não tem como, há um paredão, há um limite aqui, não tem como fazer. O que é que eu estou querendo dizer, irmãos? Que Cristo está dizendo aqui, depois da sua vinda, nada pode mais mudar. As virgens loucas, que representam os crentes que estão vivendo dissolutamente, que não estão vivendo apercebidos, estão despercebidos. Refere-se àqueles crentes que não estão aí, sabendo que Cristo está voltando, mas não estão preparados. Escute uma coisa, o Espírito de Deus está dizendo nesta noite, o Espírito de Deus está ecoando nesta noite, o noivo está chegando. No intervalo, o irmão disse para mim, pastor, eu já vi essa semana 2 pastores pregando esse texto. Hoje pela manhã, a Menira chegou para mim e fez, pastor, dessa semana que eu estou sendo ministrada por este texto. E eu construí uma ministração para a célula esta semana nesse texto. O que é isso quer dizer, irmão? Há uma voz profética ecoando. Escute aqui, você está em casa, impossibilitado de estar. O Espírito está comunicando à igreja. Eis o noivo, eis o noivo. Ora, se Cristo vai voltar, e eu não posso mudar a realidade, eu preciso mudar essa realidade hoje, porque ele ainda não voltou. O noivo está dizendo, eis o noivo. Observe aqui, eu vou encerrar com isso. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo. Saiu ao encontro, então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as lâmpadas. Escute aqui.
ouve-se a voz: eis o noivo. O noivo não chegou. Primeiro anunciaram: eis o noivo. As noivas prepararam as suas lâmpadas, porque o noivo só poderia chegar quando as noivas estivessem com as lâmpadas preparadas. Esse é o tempo que o Espírito Santo está gritando e dizendo: eis o noivo. É tempo de você preparar a sua lâmpada, deixar ela acesa, porque a qualquer momento o noivo vai raiar nas nuvens para buscar a igreja prudente que está nesta terra. Que nessa noite a voz do Espírito ecoe em teu coração e que a partir de hoje você torne-se uma virgem diante de Deus prudente. Vamos ficar de pé nesta hora. Eu não vou me apegar com as coisas aqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu, meu Jesus. Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá. A sua noiva, Com ele declare: ele vem. Não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Eu não vou me apegar com as coisas aqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu, meu Jesus. vem buscar. Declara, igreja. Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá. Na sua glória com ele morar. Ele vem. Não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno, Digno é o Cordeiro que se entregou. aleluia. Ele vem. Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno tu és de receber. Declare: Todo louvor, vamos clamar, então vem, libere o que se opera em você. Esse é o Espírito Santo. Tu és Senhor, Deixe fluir. o nosso Deus, Digno tu és de receber todo louvor, vamos clamar, então vem, tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és
receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem. Mais uma vez, igreja. O nosso Deus, digno Tu és Quem tem ouvidos, de receber. ouça o que o Espírito diz às igrejas. Cantem. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como fossem objetos de barro. Ao vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Ao vencedor far-lhe-ei uma coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome de meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o meu novo nome. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ei, o noivo, Ele está vindo. Eis o noivo, Ele está vindo. De receber todo louvor, Vamos cantar, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais. Junto com os anjos cantar eu vou. Diga ao Cordeiro que se entregou. Ele vem. Aleluia. Essa é a nossa esperança. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome
a Deus. Alguém nessa noite que está aqui que ainda não conhece a Jesus, não confessou Jesus como seu Senhor e Salvador e deseja fazer isso nessa noite, levante a sua mão e nós vamos orar por sua vida. Aleluia. Por favor, vem aqui à frente. Queria que alguém acompanhasse esse irmão. Há mais alguém nesta noite que deseja tomar esta decisão de receber Jesus? Há mais alguém? Se você desejar, nós teremos o prazer de orar por sua vida neste momento. Você pode orar ao Senhor nesse momento, adorar o Senhor, irmão. O meu nome irá chamar. Sim, o Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Glória a Deus. Nessa noite é noite de alinhamento. É noite de você corrigir o que está fora e se aparelhar com aquilo que é a verdade de Deus. Nós vamos orar pela vida desse nosso irmão. E se você desejar após o culto, você pode vir aqui na frente. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Há mais alguém entre nós que deseja tomar também essa decisão? Há mais alguém nessa noite? Nós vamos dar continuidade orando. Se você desejar, você pode vir aqui à frente e nós iremos orar por vocês, amém? Que bom que vocês entenderam a palavra nesta noite e compreenderam a urgência e a necessidade de retornar para o Senhor. Talvez algum de vocês, ou talvez vocês dois, estivessem afastados de Deus por um tempo, mas que estão retornando nesta noite. Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Nós vamos fazer uma oração, o que chamamos de oração de confissão, amém? Então feche os seus olhos e diga comigo: Senhor Jesus, nesta noite, publicamente, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Nesta noite, perante os homens e perante o Senhor, eu te confesso como meu Deus e o meu Senhor. A partir de hoje, eu renuncio toda a minha vida para viver a tua vida em mim. E que a cada dia eu aprenda, segundo a tua palavra, as verdades da tua palavra, para que eu possa viver a tua vontade. Perdoa os meus pecados e me recebe nesta noite como teu filho, em nome de Jesus, amém. Levante as suas mãos, vamos orar por esses dois irmãos. Pai, nós queremos orar neste momento e agradecer pela vida desses dois homens que decidiram receber a ti como Senhor e Salvador. Eu sei que algo se operou em suas vidas. Eu sei que algo foi gerado nesta noite em suas vidas. Portanto, eu declaro que a verdade da tua palavra, que diz que aquele que te confessar perante os homens, será manifesto nos céus a glória de Deus sobre a vida deles. Há uma salvação sendo alcançada, há uma salvação sendo instaurada no coração deles, na vida deles. E a partir de hoje, todos os seus pecados lhes foram perdoados. E hoje eles não estão mais com dívidas diante do Senhor, porque a justificação foi manifesta sobre a vida deles. Nós oramos declarando no reino do Espírito toda a paternidade espiritual, toda a filiação espiritual na vida dos teus filhos. Nenhuma condenação há mais sobre a vida deles, mas pelo contrário, o que aguarda é a eternidade. O reino de Deus é chegado no coração dos teus filhos. Nós oramos, nós abençoamos estas vidas em nome de Jesus, amém. Receba a alegria desta igreja, sejam bem-vindos a esta família em nome de Jesus. Acompanhe esse homem aqui, Jean, ele vai pegar o nome de vocês, amém. Irmãos, Deus abençoe, vai nesta força, alimente a sua lamparina,
porque o azeite está disponível, viu? Deus te abençoe. Está voltando, a trombeta está soando, o meu nome irá chamar.